Oi, gente, boa noite. Bom, como vocês podem perceber, tá faltando aqui meu companheiro de trabalho, Will Poliveri, vai assistir o Artefato de casa. Hoje não está muito bem de saúde. Eu aproveito para desejar melhoras para você e dizer que semana que vem estou te esperando aqui junto com a gente em mais um Artefato, hein? E você aí de casa é quem segue me fazendo companhia em mais um programa. Bom, hoje em dia tem se falado muito sobre o delicado momento econômico que o país está passando. E quando a crise começa a apertar, o primeiro setor a ser prejudicado é a cultura. Um dos exemplos é o anúncio do fechamento de diversas oficinas culturais do estado de São Paulo, incluindo a Glauco Pinto de Moraes aqui em Bauru. Então, para entender melhor este momento nebuloso para as artes, a gente vai discutir o assunto aqui no Artefato com o pesquisador Juarez Xavier e o diretor teatral Carlos Batista, que está fazendo parte do movimento a favor da permanência da oficina cultural aqui na cidade. E além da entrevista, a gente também te convida para conhecer o trabalho e as influências da fotógrafa Amanda Rocha e tem também a agenda com os principais eventos da semana e a nossa rodada de dicas culturais. Bom, gente, já vou aqui fazer minha caminhada porque os nossos convidados já estão nos aguardando e eu quero, é claro, recebê-los aqui no programa. Para você que está aí em casa, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, então, o Juarez Xavier, ele é pesquisador e professor da Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação da Unesp. E entre os temas que atua, né, Juarez, estão esfera pública e política, gestão cultural e economia criativa, né? Isso. Bem-vindo aqui ao Artefato mais uma vez. Bom, e o Carlos Batista, para quem não conhece, ele é diretor do Grupo Ato, né? Um grupo de teatro aqui super bacana da cidade. Então ele vem representando a classe artística, falar um pouquinho sobre essas manifestações. Então quero agradecer a sua presença também, Carlos, aqui no Artefato. É um prazer recebê-lo, Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom, lembrando aí você aí de casa, antes de começar aqui o nosso bate-papo, quero lembrar que o programa é ao vivo e você pode dar a sua contribuição. Então, se tiver alguma pergunta ou comentário, é só enviar para a gente através das redes sociais da TV Unesp. O endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TV Unesp e o nosso perfil no Twitter é o @TV Unesp. É só usar a hashtag Artefato. Bom, gente, como eu falei aqui na abertura do programa, na hora que a gente começa a falar de crise, né, que o país vai entrar em crise, já vem aquele monte de problemas, né? E além de tudo isso que vem junto com a crise, altas dos preços, aquele monte de preocupação, começam também a surgir os cortes nos setores públicos. Então eu queria que a gente começasse, professor Juarez, conversando por que é que a cultura começa sempre um dos primeiros setores que são prejudicados nesses momentos. Porque é o patinho feio da administração pública. É o patinho feio mesmo? De forma equivocada. A rigor, assim, a crise se estende há mais tempo e o processo de ajuste era inevitável que acontecesse. Uhum. Eu gosto de distinguir isso das ações políticas contra a cultura. Uhum. Equivocadamente, considera-se a cultura algo supérfluo, por isso que acaba sofrendo esse tipo de problema. Entretanto, é um caminho muito mais político do que propriamente econômico-administrativo. Uhum. A política cultural do século XXI, ela nega essa superficialidade, né? A política cultural do século XXI, ela aponta as dimensões econômicas, políticas sociais, culturais dos projetos de cultura, mostra o potencial que a cultura tem para atravessar momentos de crise. Há exemplos, por exemplo, na Inglaterra, em que ao se adotar políticas estratégicas, estruturais, políticas públicas de superação da crise, elas foram muito bem sucedidas. Houve momentos assim também na América Latina, o Chile passou por isso, a Argentina passou por isso. E no Brasil, equivocadamente, querem colocar no pacote da crise o patinho feio da cultura. Por que é um problema isso? Porque a cultura poderia ser apontada como uma solução de superação do problema. Dada a sua capilaridade, a sua possibilidade de geração de renda, de trabalho, de construção de perspectivas sociais mais interessantes. Uhum. Então, equivocadamente, colocaram como patinho feio e colocaram pendurá-lo ali, o guizo da crise no rabo da cultura. Há um problema sério também que eu acho que é importante destacar. Nós nunca tivemos propriamente uma política autônoma de cultura no Brasil. Uhum. Ela é praticamente recente, ela é pós-ditadura militar. A indicação do Celso Furtado é que instaura no Brasil uma política própria de um Ministério de Cultura. Uhum. E de lá para cá, a partir especial de 2003, houve um avanço nessa discussão. Então, tudo aquilo que nós acumulamos de 86 para cá e o salto que demos de 2003 para cá, parece que foi abandonado nessa discussão sobre a crise cultural. Com certeza. Agora, eu queria saber uma opinião.
o que é que deixar de lado a cultura pode gerar de reflexos para a sociedade, por exemplo? Negativamente é do ponto de vista da leitura da crise. Você deixa de ter elementos críticos sobre a dimensão da crise que nós estamos atravessando. Você vira refém do sistema de comunicação monopolizado, você perde a autonomia do debate político, Sim. você se aliena na discussão estrutural sobre possibilidade de superação do problema do país. Quer dizer, a cultura hoje ela é fundamental como processo, como gestão de pessoas, como gestão de recursos, mas, acima de tudo, a cultura ela impõe a quem está no universo da cultura a tomar posições, Sim. especialmente posições políticas. Faz então, parte... afetar a cultura significa afetar a possibilidade da construção de um senso crítico, em especial sobre a crise que nós atravessamos. Sim, faz parte da formação do indivíduo, né, da educação. É importante mesmo. Bom, em fevereiro, o governo do estado anunciou um corte de 2 milhões no orçamento, né, de 2015, esse ano. E o exemplo recente, já resultado desse momento de contenções, é o fechamento de 6 oficinas culturais espalhadas pelo interior de São Paulo, inclusive, né, a daqui de Bauru. E de acordo com a Secretaria do Estado, as oficinas e trabalhos continuarão sendo realizados aqui no município, mas a coordenação será feita a partir da Oficina Cultural Tarsila do Amaral, de Marília. Então, a partir do momento desse anúncio, né, começaram a ser realizadas várias manifestações, né, com muitos artistas também, inclusive o Carlos tem participado, né? E aí os artistas, eles se manifestaram, né? Manifestaram a sua indignação pelo fechamento da oficina cultural. E a gente vai ver alguns depoimentos agora. A oficina cultural é importante tanto para os artistas, que é essencial para o trabalho dos artistas, atendendo todas as áreas, circo, teatro, dança, e para a população não só de Bauru, mas da região, é impossível atender essa população de uma outra maneira que não seja através da oficina cultural. É um espaço para não só onde a gente tem um trabalho, né, onde a gente pode ensinar o que a gente vive, o que a gente presencia, o que a gente gosta e o que a gente aprendeu, né, e é um espaço que a sociedade precisa para manter esses laços em vigor aí. Eu fiz aula de bateria lá, né, em 98, né, com o Rodrigo. Foi meu primeiro instrumento, cara, que hoje eu vivo disso, assim, eu sou músico profissional. Esse ano eu só quero felicitar a Oficina Cultural pelos 25 anos de existência e não ter que fechar as portas dela. É isso. Acho que a Janaína fala bem também esse final. A gente quer vida longa para a Oficina Cultural, né? A gente não quer que ela seja fechada. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é que esse fechamento representa para a cidade. É uma grande perda, Carlos? É uma perda. A Oficina Cultural é um presente, né, que recebemos há 25 anos atrás e que agora está sendo tirado, esse presente da sociedade, né? Nós, como artista, eu lamento, mas a sociedade é que perde muito mais isso, né? Essa juventude, a criança, enfim, todos que usam a oficina cultural, porque é uma grande diversidade de atividades, né, que a oficina oferece, né? Entre fotografia, pintura, artes em geral, debates, enfim, provoca a sociedade a um entendimento humano, amoroso, né? E isso a gente vai perder com a administração regional aqui em Bauru, né? Eu acredito que mudar uma diretoria regional para uma outra cidade, né, que já acolhe um grande número de cidades que atende Marília, né, e juntar tudo isso lá, eu não entendo. É complicado. Bauru está crescendo a cada dia, né? Atende hoje a 45 municípios, né? Mais Bauru, que tem aí uma grande população. Como é que fica isso, né? O abandono. Então, é exatamente a sua fala que eu quero usar. É tornar o povo mais burro, né? O povo mais ignorante. É isso. Nós não vivemos nessa época, né? Hoje, a democracia é para que a gente abra cada vez mais o entendimento do que é viver numa sociedade. Acho que é importante também a gente dizer que a oficina cultural ela tem um papel de formação muito importante. Sim. Muitos artistas surgiram ali naquele espaço, né? Sim. É um ciclo educativo que se perde mesmo, né? De formação de profissionais e um espaço para que as pessoas atuem. De informações. Eu já dei várias oficinas através da Oficina Cultural Glauco Pinto, inclusive na cidade de Marília, em outras cidades aqui da nossa região, e já participei de oficinas
de amigos que vieram de outras cidades, como São Paulo, né? E você ter contato com todo uma reciclagem, né, que a gente precisa ter, nós, enquanto artistas. E a população tomar conhecimento e se fortalecer, né, de alguma linguagem para o seu dia a dia, não necessariamente ser um artista, mas usar a fotografia para perceber melhor o seu bairro, enfim, a sua vida, usar a pintura para pintar a vida, né? E esse é o objetivo da Oficina Cultural Glauco Pinto Moraes, né? Com certeza. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, nós vamos para um rápido intervalo e você que está em casa, continue com a gente que a gente volta no próximo bloco e continua falando sobre esse assunto. Até já! Estamos de volta aqui com mais um Artefato e hoje a gente recebe o professor e pesquisador Juarez Xavier e também o diretor teatral do Grupo Ato, Carlos Alberto. Carlos Batista. Oh, desculpa, Carlos Batista, perdão, Carlos. Bom, na semana passada, aqui continuando o nosso assunto de hoje, foi feito um abraçaço no prédio da Oficina Cultural que está em reforma. E o assessor estadual veio até a cidade representando o secretário de Cultura, né, o Marcelo Matos Araújo. Então a gente vai ver agora o que ele disse sobre essa reestruturação das oficinas culturais do estado de São Paulo. Roda aí. Essa reestruturação das oficinas culturais não deve ser encarada como foi colocado algumas vezes aí, com fechamentos, com demissões na área da cultura. É um momento de reestruturação do nosso programa, uma reestruturação decorrente da crise nacional. A crise não é só na cultura, é em todos os segmentos. A prioridade do Estado foi enxugar na parte administrativa e garantir que os municípios continuem tendo programação cultural de qualidade. Então a gente não tem uma questão de fechamento, vai ser reprogramado por enquanto está em obra por Marília. E para esse trimestre já trouxemos aqui uma programação que foi toda desenvolvida com 20 oficinas culturais para Bauru. Bom, a gente viu aí nesse depoimento, né, que eles estão garantindo que as oficinas vão ser mantidas, né? Inclusive a prefeitura tem apoiado, encontrando alguns locais, né, para que essas atividades continuem sendo realizadas. E em uma nota para a TV Unesp, a Poieses, que é a organização social que administra as oficinas culturais, explicou que os critérios para a desativação das unidades foi o valor do custeio, né? Como, por exemplo, o aluguel das sedes. Agora, o que surpreende a gente é que no caso de Bauru, a oficina cultural estava funcionando provisoriamente em um prédio alugado, já que o prédio próprio da oficina cultural, que é um prédio enorme, né, super bacana, que está sendo realizada uma reforma super importante, estrutural, pensada para a cultura, né, já está com 60% das obras concluídas, enfim. Então, é uma questão provisória, né, porque a promessa é de que o prédio seja entregue agora no final do ano, começo do ano que vem. Então, eu queria, assim, que vocês me ajudassem a avaliar. Ok, no momento de crise é importante reduzir as despesas. Agora, não me parece muito prudente tirar de Bauru, uma cidade que tem essa sede própria, que apenas está no momento de reforma, que tem 150 mil habitantes a mais do que Marília, por exemplo, perder essa sede. Eu queria que vocês analisassem um pouquinho isso. Quais os critérios deveriam ter sido pensados antes de tomar uma decisão como essa? Eu acho que não houve critério, entendeu? Você está reformando a casa, né? E de repente você diz, olha, vamos embora, abandona a casa. Isso não faz sentido, né? E o investimento que está se fazendo, como você disse, as salas estão sendo mais adequadas agora para o atendimento às oficinas que são realizadas, né? É complicado, me parece que não se pensaram nisso, né? É um jogo onde falta a sensibilidade, o entendimento social, né? Não se perguntou a Bauru, né? Enquanto que nesse encontro que teve com o representante do secretário, o prefeito se colocou totalmente à disposição. Que inclusive foi um aluno da Oficina Cultural, exato, né? Foi aluno da oficina. A Oficina Cultural, ela funciona em parceria com os municípios, né? Não dessa forma como o Rodrigo colocou. Ele cedeu salas para abrigar nesse período de reforma, né? O deputado Pedro Tobias se propôs a ver a forma de pagamento da equipe, já que o problema estaria nesse custeio aí, né? E cadê a resposta, né? Então, eu entendo que é um movimento político onde a sociedade é colocada de lado, e a gente vive hoje numa democracia, que a sociedade, temos que saber o que diz a sociedade que está perdendo com tudo isso, né? Eu acho que essa é a questão central, né? Acho que tem 3 problemas na argumentação apresentada. Primeiro que
a crise passou a ser pano de fundo de todos os ajustes e políticas adotadas em outras áreas. Não dá para você diretamente anexar as políticas imediatas que você faz em cultura. A questão da crise começou lá em 2008. Segundo, problema central isso, a consulta à população. Nesse caso especial, eu gosto muito dessa ideia de que as oficinas e os pontos culturais são mais do que espaços de articulação de linguagens, são espaços de construção de cidadania. Sim. Então, o maior interessado nisso, na construção, no desmonte disso, é a população, deveria ser consultado. E terceiro, essa questão acho fundamental, a parceria com o poder público. Nesse caso especial, outras parcerias poderiam ser pensadas. Aqui em Bauru tem o poder público, mas também tem as universidades, que poderiam ter uma interferência no debate político sobre possibilidade de gestão. Tem os artistas, tem vários coletivos culturais, inclusive coletivos culturais robustos na sua ação política. O hip hop, escola de samba, grupos de teatro de outras linguagens também. Então são três questões que me parecem complicadas, que a equação se torna ruim. Justificar essas políticas a partir da identificação da crise, não ouvir a população, a mais interessada nisso, em função especial de que essas oficinas são oficinas de cidadanias, e não levar em consideração as possibilidades das parcerias que tem no município de Bauru. Com certeza. Falando um pouquinho sobre as manifestações que foram realizadas, no início bastante gente até estava participando. Eu queria saber agora, Carlos, você que tem acompanhado isso mais de perto, quais os próximos passos em relação à tentativa de manter a oficina cultural da cidade? Porque essa divulgação já aconteceu há umas 2 semanas, então o movimento estava até bem forte. Eu queria saber qual é o momento que vocês estão agora e quais as próximas ações. O prefeito que chegou a mim foi o seguinte: o prefeito Rodrigo Agostinho e o deputado Pedro Tobias encaminhou ao governador do estado uma carta se colocando à disposição para reverter essa decisão, E por conta do acidente que houve com o filho do governador, essa resposta nós não tivemos ainda. Nós acreditamos que até o final dessa semana a gente tenha isso em mãos para poder, daí então, buscar outras concentrações, outros movimentos, para que isso seja revertido. Juarez, também, vocês acham que é importante as pessoas se articularem, é importante aumentar esse coro, fazerem ser ouvidos? Vocês acham que é importante a população também fazer parte desse movimento? Sem dúvida alguma. Eu quero fazer aqui ao vivo um convite ao Carlos, que vá ao nosso evento Mídia Cidadã, que vai ter nos dias 22, 23 e 24 de abril, aqui na universidade. Vai ter um espaço lá para você falar sobre o movimento, sobre a importância da oficina para a cidade. A gente cria condições para que isso aconteça. É importante isso, que haja essa articulação da universidade, dos setores políticos organizados, dos setores sociais, dos setores artísticos, vinculados às suas linguagens, e nós nos colocamos à disposição. Eu faço parte, como representante da universidade, no Conselho de Cultura da cidade. Então, nós temos todo o interesse em manter a oficina e avançar nas políticas públicas, porque nós temos interesse no nosso foco, o Plano Nacional de Cultura, que tem toda uma estratégia, o município ganha com isso, com aderência ao plano. Quer dizer, tem uma série de questões importantes ao redor da cultura que nos interessam, como pesquisador e como fruidor de cultura. A gente se coloca inteiramente à disposição para participar desse evento, dessas atividades. Com certeza. Bom, queria dizer aí também para o pessoal de casa que, além de se movimentar, de participar de fato desses movimentos, de engrossar esse caldo, eu acho que é importante a gente falar também, Carlos, que existe uma petição online, que dá para o pessoal de casa participar ali. A gente até avisou na semana passada que a gente encurtou o link até para ficar mais fácil. Então, para você assinar lá também, mostrar a sua opinião, que você quer que a Oficina Cultural permaneça aqui em Bauru, é só você acessar unesp.tv/oficina cultural, que lá você já consegue cair certinho no site da petição, que você consegue preencher lá bonitinho. E tem um grupo do Facebook. Que é Amigos da Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Isso, que aí lá também vocês vão dando notícias, vão... Sim, acompanha todo o movimento e participa dele. Com certeza, que esse movimento não é do artista, é um movimento cultural social. É a sociedade que manda, que diz, olha, para nós fica aqui, não tem que tirar nada, isso é nosso. Cabe à sociedade mesmo. Nós, enquanto artistas, somos muito poucos,
e a força não vai ser tão eficiente se a sociedade participar junto com a gente. Com certeza, gente. Bom, como vocês viram, o bate-papo rendeu bastante, né? E infelizmente não vai dar tempo então da gente exibir hoje a reportagem especial com o trabalho da fotógrafa Amanda Rocha. Mas você que assiste o Artefato vai poder ver essa reportagem que está linda na semana que vem. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a nossa agenda cultural e, é claro, as dicas aqui dos nossos convidados. Então continue com a gente, o Artefato volta já. O Artefato está de volta e você aí quer algumas sugestões bacanas para a sua semana? Então fique de olho na nossa agenda cultural que começa agora. Bom, você já sabe que daqui a pouco tem show no Sesc, né? Então, hoje é dia de conferir o espetáculo musical Miles a Brasileira, em que os músicos Buiú, Vini Moraes, G. Souza, Douglas Las Casas e André Haas misturam a obra de Miles Davis com a riqueza da música brasileira, em ritmos como o Ijexá, samba, maracatu, de forma bem sutil e elegante. Então, o projeto é resultado da admiração de um trompetista brasileiro que cresceu ouvindo Miles Davis. Vamos conhecer, então, vamos ouvir um pouquinho desse trabalho. Roda aí. Super bacana, né? Então, se você aí de casa se interessou, os músicos se apresentam hoje, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Sesc de Bauru, e a entrada é de graça. Agora, uma dica sobre dança contemporânea. Nesta sexta, o coletivo DMV 22 apresenta o espetáculo de dança Movimento 1, Parado é Suspeito. Nós estamos vendo aí algumas imagens do espetáculo. O DMV 22 é um coletivo de arte que tem como base a união de linguagens, utilizando música, artes visuais e dança para abordar questões de inquietações coletivas. Esse espetáculo aí que vocês estão vendo algumas imagens trazido aqui para Bauru é um estudo para dar sonoridade ao corpo e aborda a temática negra desde a diáspora africana até as abordagens policiais que suspeitam, por exemplo, de um negro correndo. A apresentação do coletivo DMV 22 é nesta sexta, às 8 da noite no Sesc. Agora, mudando a nossa dica para quem curte fotografia, na próxima terça começa no SESI uma exposição super interessante sobre a cultura paulista. É a exposição São Paulo Multicultural. Estarão expostas fotos de 12 repórteres fotográficos retratando costumes, tradições e histórias da população paulista. A curadoria é de Mônica Bento e de Newton Fukuda. Então, para quem quer conferir, a exposição será aberta no dia 14 de abril e fica no SESI até o dia 10 de maio. A entrada é gratuita e lembrando também que a gente já citou aqui na semana passada que começou ontem a 15ª Feira do Livro Infantil de Bauru, que é realizada pela Prefeitura Municipal. A feira chega com o objetivo, é claro, de promover a literatura infanto-juvenil. Mas além de contar com diversos livros à venda com um preço bem bacana, vão rolar diversas atrações para os pequenos, como contações de histórias, espetáculos teatrais e também oficinas. Lembrando então que a feira segue até o domingo, dia 12, e as atividades estão sendo realizadas no Centro Cultural, que fica na Avenida Nações Unidas, quadra 8, número 9. Para mais informações, o telefone da Secretaria de Cultura é o 3235-1088. Bom, vou seguir aqui agora mais uma vez com os meus convidados, porque chegou a hora da nossa rodada de dicas. E eu quero saber o que os senhoritos trouxeram pra gente. Vou começar aqui com o Juarez. Quero saber, Juarez, o que é que você trouxe de dica pra gente? No contexto que nós estamos hoje, eu sugeriria a leitura detalhada do Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional ele foi organizado por processo de conferências municipais, estaduais e uma conferência nacional. Ele tem lá definições estratégicas, mecanismos sobre as linguagens, sobre as formas políticas, os processos de organização, as principais políticas adotadas, a estratégia de políticas adotadas no Brasil no campo da cultura e mostra que a cultura tem as suas dimensões políticas, econômica, social e simbólica. E por isso precisa ser compreendido dentro dessa dimensão. Então fica a dica de quem tem interesse em conhecer um pouco mais as dimensões políticas da cultura, conhecer o Plano Nacional de Cultura. É uma forma de se integrar, de participar Sem também, dúvida, né, Juarez? sem dúvida. Super bacana. A gente até mostrou aí para vocês o site do Ministério da Cultura. É só fazer a sua parte aí também e participar.
Agora eu quero saber a sua dica, Carlos. Está envolvida aí com a sua vida, a vida de teatro, né? Então, a minha dica é teatro. É um espetáculo lindo, maravilhoso, bom para refletir o que a gente está vivendo hoje, que é O Homem de la Mancha, lá no SESI, Teatro do SESI, na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e que é legal, é de graça. Então, aqui por Bauru mesmo, a gente pode acessar o site do SESI e ir lá solicitar o seu ingresso. Tá? A gente está até vendo ali algumas Pois é, imagens. A direção é do Miguel Falabella, né? Inclusive me surpreendeu porque é um espetáculo que não tem muita cara do Miguel Falabella, sabe? Ele é um espetáculo mesmo para refletir essa questão da loucura, do sonho, né, do Miguel de Cervantes. Dos embates contra os moinhos de vento. Sem dúvida, que é isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que o teatro tem isso, ele é temporal, ele cabe em qualquer época, né? E a obra do Miguel de Cervantes está aí. Mais uma vez, né? O espetáculo é tão bom que era para se encerrar em dezembro, se estendeu agora até junho. Até junho fica em cartaz lá no Teatro do SESI, em São Paulo. Que bacana. Bom, hoje estou aqui representando a dica do Artefato. Eu trouxe um livro que foi um presente daqueles que a gente se apaixona, né? O livro está aqui na minha mão, Contos do Nascer da Terra, do Mia Couto, que é um escritor moçambicano, assim, que é de se apaixonar, né? Maravilhoso. É uma coisa linda, gente. Assim, são 35 contos breves que foram publicados em jornais e revistas, e aí eles foram reunidos nesse livro. E eu acho que é legal porque esse livro faz a gente passear por cenas incomuns do cotidiano de Moçambique, né? Como o autor é de lá. E eu acho legal porque o tipo de literatura, né? É literatura fantástica. Então, ele traz alguns elementos que nem existem, né? Então, assim, é sempre surpreendente por ser algo muito incomum. Então, é uma leitura leve, uma leitura super agradável, que eu recomendo para vocês. Então, Contos do Nascer da Terra, do Mia Couto, e é da editora Companhia das Letras. Tudo do Mia Couto é muito bom, né, Juarez? Maravilhoso, esse livro especial, fantástico. É um dos mais importantes contistas, narradores que nós temos na língua portuguesa hoje. Né? Fantástico, um escritor maravilhoso. Que vem com muita frequência ao Brasil. É mesmo? Tem vindo com muita frequência. Que legal. Bom, gente, o programa aqui está chegando ao fim, então eu quero, é claro, agradecer o seu retorno aqui no Artefato. Espero que você volte muitas vezes, Juarez. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Você, Carlos, espero que você volte para a gente falar um pouco sobre o trabalho do Grupo Ato também, um trabalho super bacana. 25 anos em Bauru. 25 anos, né? Comemorando ano passado. Isso. E vida longa aí o projeto de vocês. Gente. Logo eu quero que você volte para falar dos novos projetos para 2015, tá? Foi um prazer recebê-los. Lembrando você aí de casa que semana que vem tem mais Artefato ao vivo, é claro, e eu conto com a companhia de vocês. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.